Fala minha rapaziada, como é que vocês estão, beleza? Canal 3 Cores, 2 Cornetas na área, pra gente falar um pouquinho dessa derrota, putz, dolorosa hoje no Mineirão. São Paulo perdeu agora há pouco contra o Cruzeiro, 1-0, choradinho, mas o Tricolor infelizmente acaba com essa série invicta de 8 resultados importantes. Nós saímos de lá, olha, hoje foi dolorido, viu gente? Hoje foi embaçado. Mas a gente vai falar um pouquinho mais do jogo durante o vídeo. Só antes, rapaziada, curte, compartilha, comente. Dá aquela moral pra gente, rapaziada. Dá aquela moralzinha pra gente poder continuar engajando, continuar crescendo no canal. Estamos crescendo aí no TikTok, nas outras mídias sociais. Dá aquela moralzinha marota pra gente poder crescer ainda mais e levar um conteúdo bacana pra vocês. Rapaziada, falar do jogo hoje... Cara, que sentimento ruim, né, velho? Que sentimento difícil hoje, né? São Paulo em si, com tantos problemas, tanto desfalque, jogou muito melhor que o Cruzeiro. Aí você pode até falar, os caras de plantão que vão falar assim, os resultadistas. Pô, mas o Cruzeiro, o Rafael pegou umas 3, 4 bolas, pegou. Mas o Rafael pegou isso depois que o São Paulo tomou gol, que o São Paulo foi pra frente. Mas o São Paulo jogou muito bem, gente. De verdade, eu gostei do jogo do São Paulo. Não é à toa que, se você for olhar no final, do meio pro final do jogo, você só escutava o torcedor São Paulino cantando. Não sei se vocês repararam nisso. E o São Paulo sai com essa derrota amarga. Agora vai ter a parada da FIFA. Graças a Deus, pra recuperar um povo aí, que eu vou te falar, rapaziada. Que semaninha, hein, velho? Que semaninha difícil. Mas falar um pouquinho do jogo, rapaziada. São Paulo entrou... hoje em campo com Rafael, Sabino, Alan Franco, Ferrarese, Cedric, Patrick do céu, Pablo Maia, Bobadilha, Rodriguinho, Luciano e Ferreira. Esse foi o time do São Paulo hoje, escalado pelo, eu creio, foi o melhor time hoje do que tinha, né? Do que tinha, foi o melhor time que foi escalado. E o São Paulo começou o jogo muito bem, o Cássio pegando algumas bolas, o Rodriguinho ditando o ritmo do jogo. O Rodriguinho, falar a verdade pra você, mais uma vez o Rodriguinho destoando, pegando a bola, chamando o jogo, indo pra cima, quebrando linhas. O São Paulo teve chance de fazer o gol. O São Paulo no primeiro tempo foi... no primeiro e no segundo, né? Tirando depois de tomar o gol, que aí deu uma baixada no ritmo do São Paulo. O São Paulo sentiu muito gol. Mas o São Paulo foi o melhor jogo inteiro. O time do Cruzeiro é um bom time. Que jogou em sua casa com 36 mil pessoas, mas o São Paulo foi muito melhor. O São Paulo, mesmo com os desfalques, conseguiu imprimir um ritmo bom, conseguiu ter triangulação. É aquele negócio do técnico, né, rapaziada? O técnico muda jogo. O Crespo, mais uma vez, nos seus 3 zagueiros lá, saindo da jogada. Teve algumas rameladinhas hoje, né? O São Paulo Maia hoje, durante o jogo, no começo do primeiro tempo. Mas o São Paulo em si... não sofreu quase nada. Teve uma bola do Cruzeiro no primeiro tempo só, que foi um chute do William, uma bomba, a bola desviou de novo no Alan Franco, depois tem o gol dos caras, desvia no Alan Franco de novo, a bola desviou no Alan Franco, quase pegou com o Rafael no contrapé. O Rafael, que foi um absurdo hoje, o Rafael pegou demais hoje de novo, e ele conseguiu voltar no contrapé e pegar a bola, mas foi o único lance do primeiro tempo do Cruzeiro. O único. O São Paulo, quando teve o lance que eu falei agora sobre o São Paulo na triangulação, nos toques de bola, teve uma chance com o Patrick no primeiro tempo, que o São Paulo vai tocando de lá de trás, Rafael, Alan Franco, Ferrarese, Cedric no meio, Bobadilha, Rodriguinho corta, joga pro meio, toca pro Luciano, Ferreirinha para, vai, aí toca pro Patrick, aí o Patrick... Mais uma vez, Patrick. Cara, você tá há 30 anos no profissional, Patrick. Mas você não é jogador profissional, irmão. Você me desculpa. Difícil demais. As duas chances, você teve 2 chances disso. Uma no primeiro, uma no segundo. No primeiro você mandou na lua. No segundo você chutou em cima da marcação, mano. Podia bater no canto ali do Cássio. Patrick, fala a verdade pra você. Difícil. Mas durante o jogo o São Paulo tentou. O São Paulo no primeiro tempo, o Rodriguinho tentou várias jogadas, várias bombas, bola passando perto do gol. O Cássio, mano, teve uma bola no primeiro tempo que o Cássio foi sair jogando, ele quase deu gol pro Luciano. O Luciano quase conseguiu tomar a bola dele e fazer o gol.
O São Paulo continua imprimindo um ritmo bom, continuou jogando bem, continuou tendo toque de bola, teve posse de bola, continuou tendo triangulação, continuou Bobadilha bem também nessas toques de primeira, como eu sempre falo em todo vídeo. Rodriguinho puxando a marcação. As laterais nossas é o nosso problema, não tem jeito. O Wendel voltou hoje, mas de verdade, os nossos laterais, o Cedric hoje não foi bem. A gente tem que, como eu falei no último vídeo, a gente tem que elogiar quando tem que elogiar, mas quando não tem, pelo amor de Deus, velho. Pedrinho foi mal de novo. A zaga do São Paulo se portou um pouco bem, tirando alguns vacilinhos que deu no primeiro tempo e agora depois do gol do Cruzeiro. Mas São Paulo, na média do jogo, foi muito bem no primeiro tempo. Teve chance, o Cássio pegou, a bola passou raspando, o Rodriguinho muito bem no jogo. O Luciano também não conseguiu tanta coisa, quase fez o gol aí nessa tentada de roubada de bola do Cássio. Ferreirinha tentou dar uma ciscada pelas pontas, foi pra cima, tentou fazer algumas jogadas sozinho, algumas ele conseguiu, outras não, mas na média no primeiro tempo o São Paulo foi bem, o São Paulo não sofreu, o São Paulo imprimiu um ritmo muito melhor que o Cruzeiro jogando em casa com um torcedor maciço, empurrando, mas o São Paulo foi muito bem no primeiro tempo, mas é aquele negócio, né? Mas quem não faz, toma. Quem não faz, toma. Aí no segundo tempo, o São Paulo voltou pro segundo tempo sem substituição. O Cruzeiro voltou com... Saiu o Caio Jorge, que não fez nada. A zaga do São Paulo anulou o meio campo e a zaga do Cruzeiro no primeiro tempo. E aí entrou o Gabigol pra fazer... Gabigol não, Gabriel pra fazer aqui. Gabigol, pra ver pra você. Mas eu não sei que esses caras vê tanto futebol nesse cara, velho. Mas enfim, aí o Gabriel entrou no jogo e tal, mas... Teve uma chance no segundo tempo agora que ele recebeu sozinho, mas é fraco, eu não acho nada. O Gabriel, eu acho ele limitado. Eu não acho o Gabriel chegar, se ele tentar subir com perna direita no busão, ele não consegue, velho. Na minha opinião, o Gabriel xoxo. E o São Paulo no segundo tempo continuou imprimindo ritmo, continuou tendo chance, continuou tentando empurrar o Cruzeiro pra dentro da defesa. E com o tempo o Cruzeiro foi se assentando. O time do Cruzeiro é um bom time, né? A gente tem que ser honesto, o time do Cruzeiro é um bom time. Matheus Pereira é um baita jogador, né? O meio do Cruzeiro, o plantel do Cruzeiro é muito bom, né, também. Você vê o time do Cruzeiro tá lá em cima, tá brigando, tá em segundo colocado agora com a vitória contra o São Paulo. Mas o Cruzeiro em si não fez nada no jogo, a partir do momento que, vou te falar, velho, olha... Cara, quando eu vejo um árbitro como o Daronco, fim de carreira, um nojo apitando, cara, que juiz caseiro, cara. Ele pendurou todo mundo, cara. Ele deu cartão pro Luciano no primeiro tempo, porque o Luciano também... Desnecessário, né, Luciano? Essas coisas que às vezes incomoda, cara. Você não precisava ter empurrado o cara te empurrou, mas, cara, vai pro jogo. Você tomou cartão, ficou pendurado e não joga contra o Botafogo, Luciano. Pelo amor de Deus, aí ele pendura. No segundo tempo, o Bobadilha também fez uma falta, tá suspenso, tomou cartão amarelo, tá suspenso. Aí teve um lance lá com o Wanderson na linha de fundo, lá que o Patrick pegou na bola, ele deu falta e deu cartão amarelo. Ele pendurou todo mundo do São Paulo, deu um monte... um escárnio ter o Daronco como um árbitro, um escárnio. Juiz caseiro, juiz que dá raiva. Nossa, cara, que raiva que me deu assistindo o jogo, vendo o Daronco capitano, e ele é muito caseiro, ele é ruim, ele não acompanha. Já deu, Daronco, valeu, mano, valeu, irmão, valeu pelo pouco que você fez, pelo amor de Deus. E aí no segundo tempo, a bola lá na meia-lua, a bola bateu na mão do Bobadilha, ele deu falta, e aí o Matheus Pereira bateu a falta, a bola ia por cima da barreira, eu acho que o Rafael ia pegar, mas de novo, é uma infelicidade, se eu não me engano, já é o terceiro gol que o Alan Franco tenta tirar e não consegue, e aí desvia e mata. Quando o Bragantino foi assim, hoje foi assim, no primeiro tempo foi assim no chute do William, quase que ele que fez o gol. Então assim, de verdade, gol, o Rafael tentou pegar, raspou na luva, mas sem chance pro Rafael pegar. Aí depois do gol do Cruzeiro, o São Paulo desorganizou. Acho que o São Paulo desorganizou, o Crespo na sequência deu uma mexida, acho que demorou um pouquinho, mas do que ele tinha no plantel, eu acho que as mudanças foram boas. Só discordo ainda dele botar o Tapia primeiro do que o Henrique Carmo. Eu acho que o Tapia fez o gol no último jogo, foi importante e tal, mas o Henrique Carmo é muito mais decisivo, ele é muito mais pujante, ele vai pra cima. Eu acho que o Crespo, ele quer dar essa oportunidade pro Tapia, mas de verdade, eu acho que ele tem que dar a oportunidade pro Henrique Carmo ir pra cima. E depois do gol, o São Paulo se desorganizou, o Rafael fez boas defesas depois, dos bate-rebate, nas jogadas seguintes, tomou um cruzamento para área, o Eduardo cabeceou, ele defendeu, o Vidalba no rebote chutou, ele caído, ele pegou.
Teve várias outras chances. O Gabriel entrou livre no bico da área, bateu e ele pegou. Rafael em si foi muito bem no jogo. Rafael, falar a verdade pra você, mais uma vez o Rafael demonstra que tem crescido e que é o melhor goleiro depois da RSN. Do que a gente já teve, nós estamos no lucro, velho. Mas, derrota, difícil, complicado, mas uma derrota que a gente entende teoricamente pelos desfalques que o São Paulo tá tendo, né? Semana, o André Silva machucou o ligamento cruzado, se não me engano, o ligamento cruzado posterior, que é o mais difícil, vai ficar aí 6 a 1 ano parado. O Lucas não consegue, graças a Deus hoje fizeram acho que foi uma ressonância, a artroscopia, sei lá o que foi, e de verdade tirou a fibrose que estava machucando, que estava incomodando e limitando ele fazendo as jogadas. Tirou, ele postou um vídeo à tarde dizendo que foi bem, já não tá sentindo tanta dor. Mas o São Paulo em si, diante de tudo que aconteceu durante a semana, Meu, cara, eu vou te falar, desenterra o sapo que tá lá, cara. Não é possível, os 3 centravantes com ligamento, velho. Os 3 centravantes, Caleri, André e o Rian. É inacreditável, gente. É inacreditável. E aí a gente, depois desse momento de desabafo que já tá empapuçado, o São Paulo toda vez o DM tem que entrar em ação, mas aí também não tem que falar o DM, né? Não foi o jogador machucou e paciência. Nesse sentido não tem o que fazer. Se fosse muscular já começaria a ficar um pouco mais bravo. Mas é falta de sorte e bola pra frente. No segundo tempo entrou o Dineno e o Tapia, né? No lugar do Luciano e do Ferreirinha, aos 32 do segundo tempo. E depois entrou o Wendel e o Henrique Carmo no lugar do Patrick e do Pablo Maia aos 37. E o São Paulo até tentou no final, criou chances. O Ferrarese teve uma bola no finalzinho, aos 40 e pouco que bateu, o Fábio Sobrinho tirou quase em cima da linha. E teve aos 48 o cruzamento para a área, acho que foi do Cedric, o Dineno cabeceou em cima do Cássio, uma boa defesa do Cássio. Aí o Daronco começa a picotar o jogo, já tava difícil o negócio, o São Paulo podia ficar até amanhã, o São Paulo não ia fazer o gol. E cansa, velho, de verdade cansa esse juizão. Não foi por causa só do juiz que o São Paulo perdeu, o São Paulo perdeu porque foi incompetente no final. Foi incompetente porque quando teve a oportunidade não fez o gol, e o Cruzeiro na única chance que teve um desvio, contou com a sorte e fez o gol. E é isso, o São Paulo volta a campo agora só depois da data FIFA, no dia 14 de setembro, contra o Botafogo no domingo, às 5h30 da tarde. Agora essa data FIFA, pelo amor de Deus, gente. Vai um pastor orar lá, sei lá o que acontece, vai um padre, sei lá o que acontece. Recupera, o Oscar tá voltando agora, tem uma boa notícia do Oscar já começando a correr. Os caras caem, quebra a vértebra, os caras... Inacreditável as coisas que acontecem no São Paulo. Uns absurdos. E tem 2 semanas agora pra gente poder recuperar o jogo, os caras, pô. Pelo amor de Deus, velho. Volta aí a Boleda. O São Paulo precisa de banco. O São Paulo, você olhava o banco hoje do São Paulo, você fala, rapaz do céu, que coisinha ruim, hein, velho. Que coisinha ruim. Mas é isso, rapaziada. Vamos pras notas de cada um. Hoje, o Rafael, pra mim, 7,5. Foi muito bem o Rafael. Na bola as que foram no gol, que tinha a possibilidade de defender, ele defendeu muito bem. Não, na falta do Matheus Pereira, não tinha como, a bola desviou no Alan Franco e matou ele, tentou pegar, mas matou ele. Nota 7,5 pro Rafa. O Sabino, normal, até conseguiu um pouco melhor hoje, não sofreu tanto. Mas o São Paulo não jogou mal, mano. O São Paulo não foi assim tão ameaçado. Teve a chance, os Cruzeiros teve umas 4 chances ali de fazer o gol, mas foi depois que o São Paulo abriu, sofreu o gol e tinha que ir pra cima, e era óbvio. E o Crespo fez isso, entendeu? Sabino 6, Alan Franco também discreto, também nota 6. O Ferrarese acho que foi um pouco melhor, conseguiu dar um pouco mais de consistência, conseguiu ganhar algumas bolas, conseguiu ir bem, acho que o Ferrarese foi um 6,5. Cedric, comum hoje, o Cedric errou muito. O Cedric pega... O que me incomoda no Cedric é que ele domina a bola e volta pra trás. É igualzinho o Patrick, cara. Ele não pega e vai pra frente, mano. Ele pega já dominando pra trás. Aí é rapaz, aí é coisa simples. Essas coisas que irritam, às vezes, que o Cedric faz, que incomoda. Mas nota 5 pro Cedric. O Patrick, eu acabei de falar no começo do vídeo, o Patrick é um jogador que tá 50 anos no profissional e não vai, mano. Não vai, mano. De verdade, não vai. Tem sequência, quando vai, você fala, acho que vai, não vai, é fraco.
limitado, pega a bola, toca pra trás, não consegue ir pra cima. Quando vai, erra cruzamento. Atrás de cruzamento. Eu não sei que esses caras têm a base de fazer cruzamento. Fica lá depois do treino, fica chutando 15, 20 bolas pra área, pô. Pelo amor de Deus, gente. O Patrick, pra mim, nota 4, fraco. Meu Deus do céu, velho. Pablo Maia, nota 6, Pablo Maia foi bem. O São Paulo, o meio do São Paulo é bom. Mesmo sem o Marcos Antônio, que faz uma... Porque o Marcos Antônio também teve problema muscular também. Mais um, né? Tomara que ele esteja pronto contra o Botafogo, contra a LDU. O Pablo Maia foi bem, conseguiu ter alguns lampejos de jogada muito boa juntamente com o Bobadilha. Teve uma jogada no primeiro tempo que ele saiu errado, quase gol do Cruzeiro, mas na média o Pablo Maia foi bem. A nota 6, o Bobadilha também eu gosto muito. O Bobadilha se reinventou, acho que o técnico faz diferença. O Bobadilha hoje é um cara importantíssimo pro meio de São Paulo. Nota 6 pro Bobadilha, acho que o Bobadilha foi bem. O melhor jogador de São Paulo hoje foi o Rodriguinho de novo, pra mim disparado. O Rodriguinho que tenta, o Rodriguinho que busca, o Rodriguinho que finaliza, o Rodriguinho que não tem medo, o Rodriguinho que vai com ímpeto, que tá recebendo a chance e tá agarrando com unhas e dentes. Rodriguinho mais uma vez muito bem no jogo, tentou, chutou, precisa calibrar um pouquinho, mas pelo amor de Deus, mano. Cara, o Cássio hoje dá uma sofrida com ele, muito susto, o Rodriguinho chutando de esquerda, de direita, indo pra cima, triangulando. Deu um passe maravilhoso pro Patrick. O Patrick não sabe cruzar uma bola, velho. Uma bola. Pra mim o Rodriguinho foi muito bem, 7,5. O Luciano é o Luciano. O Luciano é um cara importante pro São Paulo. O Luciano é um cara importante. O problema do Luciano é que quando ele começa a ficar com as bravezas dele. Ele de verdade, ele prejudicou o São Paulo hoje. Tomou um cartão besta, só porque o cara empurrou ele. Tomou um cartão besta fora, tá suspenso contra o Botafogo. Essas coisas que às vezes incomodam, esses amarelos burros que o Luciano toma, que o São Paulo é prejudicado. O Ferreira tentou, ciscou, o Luciano 5,5. O Ferreira tentou, ciscou, mas tentou algumas jogadas, não foi ruim, não foi mal, mas eu acho que também o Ferreira precisa pecar algumas coisas, precisa ter melhor o último passe, a finalização. Eu acho que o Ferreira peca demais, mas na média o Ferreira foi nota 6, o Crespo hoje entrou com o que tinha de melhor, tentou substituir o que precisava, nota 6 também pro Crespo. Aí os que entraram, o Dineno, acho que foi o melhor jogo do Dineno. O pouco que ele entrou, aos 32 do segundo tempo, mas foi o melhor jogo que ele teve. Ele chegou, pegou e foi pra cima. Teve uma bola que ele fez fez o Cássio fazer uma boa defesa, o Dineno foi bem, acho que nota 6,5. O Tap e o Wendel entraram, mas também não fizeram nada, sem nota os dois, porque... O Henrique Carmo, é o que eu brigo e falo, o Crespo, você tem que dar mais oportunidade pro Henrique Carmo. O Henrique Carmo pega a bola, ele cisca, ele vai pra cima, ele começa a jogada. Depois que ele entrou, teve 3 bolas lá pro Cedric na ponta, que o Cedric teve posição. Essa chance do Dineno de ele cabecear e o caso defender foi porque o Henrique Carmo começou a jogada. O Henrique Carmo precisa ter mais tempo em jogo. Eu acho que é um cara que é importantíssimo, vai ser importantíssimo. Dá cancha pro cara, dá minuto pro cara. Testa o cara. O pouco que ele foi bem. Eu acho que o Crespo precisa dar uma estocada melhor no Henrique. Eu acho que o Crespo precisa deixar ele jogar um pouco mais. E, consequentemente, o São Paulo eu acho que vai ter muito sucesso com o Henrique Carmo. E é isso, rapaziada. De verdade, essa derrota dolorosa, essa derrota difícil, porque o São Paulo foi melhor. Apesar do Cruzeiro, no segundo tempo, depois do gol, teve algumas chances que o Rafael brilhou demais. Muito bem. Mas a gente sai com gosto amargo. Sai com gosto amargo porque se tivesse tido um pouco menos de preciosismo, um pouco mais de calibragem, tinha vencido o jogo hoje com o time, manco, sem os melhores, modo de dizer. E aí a gente fica a lição. Acho que o São Paulo, a torcida mais uma vez de São Paulo lotou o setor visitante e a torcida do São Paulo foi muito bem, cantou o jogo inteiro, e no final só deu a torcida do São Paulo e diante de 30 mil torcedores do Cruzeirense. Então, torcedor São Paulino, mais uma vez, parabéns pelo empenho, pela vibração. Agora nós tem uma data FIFA agora, de só volta dia 14, para depois pegar 2 jogos, que eu vou falar a verdade pra você, os jogos, não, o do Botafogo nem tanto, mas contra a LDU tem que ser o jogo da vida. Beleza, minha rapaziada? Deixa o seu like, curte, comente, compartilha, dá aquela moral pra nós, velho. Dá aquela moral pra nós, aquela moral marota. Faz o gordinho ficar feliz lá. Demorou? Tamo junto, rapaziada. Excelente semana. Tomara que nessas 2 semanas de pausa
sejam semanas de recuperação e que volte os caras, porque é inacreditável. Desenterra o sapo que tá lá. Fechou? Tamo junto. Bom domingo a todos. Vamos com tudo. Vamos São Paulo. Vamos pra frente.